Honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas. E agora vamos desfrutar do que o Senhor preparou para nós mais uma vez. Que é bênção. Paz, Vazinha. Obrigado, Vaza. Deus te abençoe muito. E como é bom a gente saber que em todo tempo Deus tem cuidado de nós, né? Que em todo tempo Deus tem permitido a gente ser abençoado cada vez mais pelo nosso Senhor. Louvado seja o santo nome dele, né? Glória a Deus. Peço que as crianças também, os pré-adolescentes, vamos dizer assim, também prestem atenção na palavra de Deus, tá bom? Pegue já suas Bíblias aí. Quem não tiver Bíblia dos pré-adolescentes, por favor, busque um adulto, busque a sua família, participe do culto, amém? Da palavra de Deus. A palavra de hoje, ela é tão maravilhosa como todo domingo é. E hoje o Senhor preparou algo tremendo sobre coisas que são especiais demais para a nossa caminhada de vida, nossa caminhada de fé, nosso fortalecimento espiritual e nosso crescimento espiritual. Caminhar com Deus é algo que realmente nos deixa cada vez mais com a certeza de que sem Ele, a cada dia que a gente se aproxima mais dele, sem Ele é impossível viver. Sem Ele é impossível continuar. Eu estava comentando ainda hoje com o irmão e dizia: quando a gente entende que servir a Deus é maravilhoso, é a melhor escolha da vida, a gente não quer mais saber de outra coisa. A gente não quer ter outra coisa a não ser que em todo lugar que a gente vá, toda pessoa que a gente conheça, toda situação que a gente viva, seja para a honra e glória do Senhor. Que todo movimento que a gente for ter nesta vida, que seja para a glória dele. E assim a gente vai estar sempre alinhado com a palavra de Deus. Mas isso precisa ser algo que vem lá de dentro, com a certeza de que realmente o que eu estou vivendo é aquilo que eu estou sentindo. E para isso a gente vai vendo que a palavra de Deus, ela nos ensina cada dia mais sobre isso. Sobre querer caminhar com Deus, sobre querer estar perto de Deus, sobre quão maravilhoso é conhecer mais Deus. E a gente está nessa caminhada aqui conhecendo, dando as nossas trupicadas, as nossas vaciladas, os nossos erros, nossas falhas. A gente tem nossas tribulações, a gente tem as nossas dúvidas, os nossos medos. E mesmo assim Deus permanece, nos dando a rica oportunidade de estar em tua presença e querer aprender mais dele, se dedicar mais na presença dele. Por isso que eu gosto de frisar sempre isso: depende só de nós. Porque Deus, ele está sempre disposto a nos abençoar. E mesmo quando a gente acha que não é bênção, quando a gente está com Deus, confiante em Deus, a gente vai falar: mesmo não parecendo, eu sei que é. Porque a vida espiritual, ela é assim. Se a gente não estiver atento todo o tempo, com os olhos fixos no Senhor, fitos no Senhor, a gente vai tropeçar. A gente vai dar aquelas trupicadas. E às vezes a gente faz de pequenas pedras grandes obstáculos. Às vezes a gente faz de pequenos desafios grandes desafios. Às vezes são coisas simples, mas a gente faz daquilo um grande problema. E chamamos de problema. E falamos que aquilo é um sério problema. Dentro de nós parece que a gente não vai resolver, a ansiedade toma conta, a gente não dorme. Aí chega no outro dia, a misericórdia de Deus se renova e nada daquilo que a gente imaginou que ia acontecer, acontece. Aí Deus fala: tá vendo? Você precisa aprender a confiar e entregar tudo nas mãos do Senhor. Tudo. E a palavra de Deus está lá no livro do profeta Isaías 40. Isaías 40, você que nos assiste pela internet, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um domingo para a honra e glória do Senhor. Aqueles que forem achando, peço que se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus, claro, aqueles que podem, amém?
comigo aí? Amém? Isaías 40, a partir do verso 26. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível, e sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Não sabes, não ouviste que o Eterno, Deus o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Aleluia! Mas aqueles que esperam no Senhor se renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Feche teus olhos, curva a tua cabeça em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, na tua santa, rica e maravilhosa presença que nós permanecemos. Obrigado, papai, por mais um privilégio de estar aqui. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está presente. Obrigado, papai, por cada família representada. Obrigado pelos vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás deste lugar. Obrigado por este lugar separado pelo Senhor, Senhor, para que possamos estar aqui te adorando, te exaltando, engrandecendo o teu santo nome em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar reunido com os meus irmãos e irmãs. Privilégio, Pai amado, de ter cada vez mais a certeza que essa igreja, esse ministério é escolhido do Senhor. Obrigado, papai, por tanto carinho. Obrigado, Senhor, por nos dar discernimento. Obrigado, papai, por nos dar sabedoria. Obrigado, Senhor, por derramar em nós a presença maravilhosa do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque me escolheste mais uma vez para ser o teu ministro. E assim como lhe peço em cada oportunidade, lhe peço mais uma vez que cada palavra que sair da minha boca, Senhor, seja dirigida pelo teu Espírito Santo. E tudo que for dito neste lugar, papai, seja para a tua honra, seja para a tua glória e seja para o teu louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor, dê um lindo glória a Deus. Isso. Eu já falei para vocês, né? O glória a Deus, o crente tem que dar. Esse negócio de crente não dá glória a Deus, está por fora. Cutuca já quem está do lado, já vem de começar esquentando. Já dá uma cutucada, fala glória a Deus. Glória a Deus. Tem que dar glória a Deus, crente. Isso. A Cláudia deu uma cutucada no Ricardo ali, que ele até olhou, falou: ô, mulher, calma. Eu fiz tudo certinho na semana, cara. Foi tudo alinhado. Ai, como andar com Deus é bom, gente. E como é bom poder ter a certeza que Isaías teve. Como é bom poder falar para o meu irmão, falar para a minha irmã que caminhar com Deus é a melhor escolha. Como é bom poder falar com Deus que é maravilhoso Ele nos dar esse privilégio, Silas. Muitos estão aí perdidos, não querendo saber de nada disso. Por isso que eu digo que somos escolhidos do Senhor. Não importa se você está aqui um dia, um ano, 10 anos, 15, 20, não importa. Importa que hoje você é um escolhido de Deus, para estarmos juntos e unidos, ouvindo o que Ele tem para nos dizer aqui, adorando Ele, e sem nenhuma outra pretensão, simplesmente adorar em espírito e em verdade. E o bálsamo de Deus, ele vai tomando conta das coisas. Quando a gente entende que caminhar com Deus é entender que cada detalhe da minha vida é dirigido por Ele,
eu não vou querer saber de outra coisa, como já disse hoje. Não vou querer ter outra coisa para colocar no lugar do meu Deus. E para isso a gente vai aprendendo que ter o resultado é bom. É o que a gente busca. Mas o período, o processo, ele é fundamental. E muitas vezes o processo é aonde muitos desistem. Na caminhada é que muitos deixam para lá. E o pastor já pregou isso diversas vezes nesse ministério. E a gente precisa cada vez mais estar disposto a ouvir o que Deus tem para falar, Felipe. E a gente vai entendendo o que o Senhor tem a dizer quando a gente está disposto a obedecer. Quando a gente está disposto em fazer a vontade do Senhor. Quando a gente está disposto em falar: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Eu sou falho, pecador, não sei o que fazer. Mas se o Senhor me trouxe aqui mais um domingo, é porque eu preciso ouvir a sua voz. Aleluia. Eu preciso estar na tua presença. Eu preciso me derramar cada vez mais nela. É verdade. E a gente vai ter experiências com Deus a cada dia quando a gente se dispõe a fazer isso. Às vezes são pequenos detalhezinhos. E não quer dizer que eu não sou crente quando eu não estou fazendo tanto quanto eu fui chamado para fazer. Eu sou. Mas é que Deus espera muito mais de mim. E toda vez que eu faço mais para o reino, toda vez que eu me dedico mais para o reino, toda vez que eu me dedico mais, a gente vai vendo as bênçãos de Deus sendo derramadas não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles que nos cercam, daqueles que estão ao nosso redor. E é tão lindo ver isso, e é tão lindo ver o agir de Deus através disso. E aí eu paro, analiso e falo: por que o desânimo? Por que às vezes o meu desânimo? Porque às vezes a gente para no meio do caminho. Porque às vezes a gente desiste. Porque às vezes a gente deixa para lá esse negócio de servir a Deus com tanto afinco. Porque a gente precisa entender que não é de hoje, mas é que é sempre, que as batalhas espirituais para que você não chegue no alvo desejado por Deus existem. E vai ter sempre algo impedindo você, travando uma batalha com você para que você não chegue no seu objetivo. E quando eu entendo que isso chama-se batalha espiritual, eu preciso batalhar ela, e com o Senhor eu sou mais do que vencedor, aí sim eu vou querer fazer mais e mais. Ah, pastor, mas as coisas se levantam. Parece que quando eu começo a fazer as coisas para o reino, nossa, parece que essa semana eu me dediquei mais e teve mais luta. E muitas vezes pessoas me procuram falando isso, irmãos me procuram falando isso, irmãs me procuram. E amém pelas lutas. Porque a palavra de Deus vai me ensinar que eu devo passar a tribulação com alegria. Porque isso vai me trazer cada vez mais perseverança, vai aumentar a minha fé, e eu vou ter cada vez mais a certeza que eu preciso esperar em Deus, que eu sou dependente dele, sim. E Deus me chamou, meu irmão, te chamou para a gente fazer a diferença nessa terra. Então nós não podemos de jeito nenhum ficar parados, acomodados, esperando. A gente precisa dar um passo. Todo dia dar um passo. Isaías faz isso. Isaías avisa, Isaías é profeta de Deus, ele é levantado por Deus para pregar, para ensinar o povo, para falar para Israel, para falar para Judá, para falar para o povo inteiro. Que olha, vocês precisam estar alinhados com Deus. Vocês precisam estar alinhados com Deus. Ele diz: levanta os teus olhos. Olha de onde vem tudo isso. Quem criou tudo isso? Quem fez tudo isso? Como se falando para o povo: olha, você só está aqui porque Deus permitiu você estar aqui. E quando eu entendo isso, que o tempo é graça, que eu vivo pela graça dele, tudo que eu for fazer, eu vou fazer para a glória dele. Seja, meu irmão, eu estava ministrando esses dias num culto de homens, eu dizia: meu irmão, seja um telefonema, seja uma mensagem, seja um e-mail enviado, que tudo seja para a glória do Senhor, que tudo seja para a glória dele. E assim a gente vai caminhando.
E ele diz assim: você não sabe, não ouviste, que o eterno Senhor, o Criador de toda a terra, não se canse nem fique exausto? Ele está dizendo para o povo de Deus: ei, acorda. Você serve um Deus, você está caminhando com Deus que não se cansa. Você está caminhando com Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Ele é grandão. Ele é grande. Por que temer? Por que o medo? Se você está alinhado com o Senhor. Ah, pastor, mas eu não estou tão alinhado com Deus. Mas você vai ficar. Amém. Em nome de Jesus. Aleluias. Se não está, vai ficar, para a honra e glória dele. Porque ele diz assim: ele faz forte o cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ele faz forte o cansado. Talvez tem semana, irmão, que a gente vai estar aqui só pela misericórdia. Tem dia na semana que você está tão cansado que você quer ir para a sua cama e não quer saber mais de nada. Tem dia que você nem quer acordar no outro dia porque você tem um monte de coisa para resolver. E você fala: meu Deus do céu, pai, eu não aguento. Aí você vai em Isaías 40, 29. Ele vai dizer assim: filho, eu te faço forte quando você está cansado. Filho, eu te faço forte quando você está cansado. Aleluia, glória a Deus. Eu multiplico o teu vigor quando você está fatigado. Olha que lindo isso para a tua vida. Eu estou cansado, estou. Eu estou exausto, estou. Mas eu estou com Deus. Então sabe o que Ele vai fazer? Ele vai multiplicar as minhas forças. Aleluia. Para que eu possa continuar, para que eu possa seguir. E aí Paulo lá na frente vai entender, e a carta, no final ele finaliza as cartas, ele dizendo assim: que as bênçãos do Senhor se multipliquem na sua vida, que as bênçãos de Deus se multipliquem na sua vida, encha você de bênção. E a bênção, às vezes, que a gente tanto fala, que é material, que é financeira, às vezes Deus está falando: não, filho, às vezes eu quero te encher de ânimo, às vezes eu quero te encher de força, às vezes eu quero te encher de sorriso, eu quero te encher de alegria, onde ninguém vê alegria. Aí você fala: mas eu estou rindo, o negócio está difícil, mas eu estou rindo porque Deus está fazendo eu rir, irmão. Porque Deus está fazendo eu passar, não está dando glória. Como essa sabedoria, pastor, de passar isso? É Deus, irmão. A gente tem dois caminhos a seguir: ou busca essa sabedoria terrena, que é falha, pecadora, ou eu busco a sabedoria que vem do alto, que é plena, é completa, é maravilhosa e é eterna. As escolhas são minhas, as escolhas são suas. Então ele diz para o povo, diz assim: ele vai fazer você forte. Ele está dizendo assim: levanta a tua cabeça na caminhada. Não baixa a cabeça não. Fala para o irmão que está ao teu lado: não baixa mais a cabeça, porque Deus está te fazendo forte. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplauda Ele. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Deus está te fazendo forte. Aleluia. Quando você vê alguém cansado do teu lado, sabe, quase morrendo, reclamando de tudo, murmurando de tudo, essa palavra é para você falar para ele: Deus está te fazendo forte. Em nome de Jesus. E olha que maravilhoso é quando a gente fala: eu quero ter o resultado, eu quero ir atrás do resultado. Amém. Que assim seja, que você busque o resultado sempre positivo da tua vida, e que o resultado sempre seja para a honra e glória do Senhor. Porque senão toda essa caminhada não vai valer a pena. Se no meio do processo a gente chegar até o final e passar nesse meio do processo e olhar lá no meio e falar: nossa, mas no meio eu vacilei demais, no meio eu fui incrédulo, no meio eu fui infiel, na caminhada eu pisei na bola, eu pisei em pessoas, mas eu cheguei. Às vezes não importa, meu irmão, chegar, importa como chegar. Como chegar. Chegar lá, talvez todo mundo quer. Todo mundo quer ter uma vida próspera, todo mundo quer estar bem, todo mundo quer estar sorrindo, todo mundo quer estar feliz, todo mundo quer estar financeiramente bem, todo mundo quer estar cheio de saúde, todo mundo quer. Mas a minha caminhada
é que vai dizer dia a dia se aonde eu vou chegar ou se aonde a gente está chegando realmente é para a glória de Deus. E é uma autoanálise que eu preciso fazer no meu próprio testemunho de vida, ou se outros preferirem, na minha própria biografia. O que adianta eu falar que eu cheguei pisando no irmão, pisando na irmã, pisando na minha família, mentindo, adulterando, enganando, murmurando, reclamando de tudo, de uma forma ilícita. E hoje você vê pessoas e mais pessoas talvez bem sucedidas assim, mas o que a gente precisa sempre analisar é o histórico, irmão. É a caminhada de vida. E sem olhar para a grama do vizinho, agora olhando a nossa vida, a nossa caminhada precisa ser para a glória de Deus. Se tem algum passo na nossa vida que eu estou dando que não é para a glória de Deus, eu preciso recuar. Porque ainda há tempo. Ainda há tempo, há chance ainda. Teve uma palavra que o pastor ministrou há pouco tempo que dizia: ainda dá tempo. Quem lembra disso? Ainda dá tempo. Eu liguei na mesma semana para o Rafa. A gente estava passando uma situação na empresa lá de um trabalho que não sei o que lá. E eu conversando com ele, ele falou para mim assim: ainda dá tempo. Lembra disso? Não? Eu falei: é isso. É isso. Ainda dá tempo de fazer o melhor, ainda dá tempo de fazer a diferença, ainda dá tempo de mudar com Jesus, ainda dá tempo de levantar a cabeça, ainda dá tempo de, meu irmão, de arrumar o que está errado e falar: eu vou caminhar com Deus, eu vou caminhar com Ele. Mas é estreito. É estreito. Falava com o presbítero hoje, ele falou: pastor, rapaz, eu estou vivendo o que eu nunca vivi. Né, presbítero? Eu falei: meu irmão, é tão maravilhoso ouvir isso, que isso é resposta de Deus nas nossas orações. Você viu o grupo de intercessão hoje? Em apenas 2 semanas, igreja. 2 semanas de intercessão na madrugada. Vendo a igreja interceder. Vendo um irmão fazendo uma mesa linda dessa. Aleluia. Uma irmã se preocupando em trazer uma mesa. Um outro irmão vindo aqui limpando o jardim. Com a outra irmã montando o projeto. A turma de eventos querendo fazer evento. Eu digo cada vez mais: não importa a quantidade, importa a qualidade para servir no reino. Não importa ter 1000 pessoas com a gente, irmão, se 900 fizer mais ou menos, não interessa, porque para Deus você tem que ser com excelência. Então é melhor caminhar com 10 com excelência, irmão, do que caminhar com 200, mais ou menos. Então Deus, Ele nos chama para excelência na nossa caminhada, irmão. Isaías chama o povo falando: ei, acorda, porque Deus te chama para fazer o melhor. Não quero apenas viver o melhor, faça o melhor. Ah, mas eu não tenho como fazer. Tem sim. Tem. Se você tirar muitas coisas que talvez está te atrapalhando, você vai ver como tem. E não estou falando de ninguém que está ao seu lado, de você mesmo. Às vezes é a murmuração, irmão. Às vezes é o ego. Às vezes é a vaidade. E talvez nem aparenta. Talvez entre nós aqui está tudo 1000 maravilhas, irmão. O problema está lá dentro. Que às vezes a gente está lá dentro se corroendo. Lá dentro está doendo. Eu quero fazer outra coisa. Há uma guerra aí dentro. E Deus está cuidando de você. Deus está batalhando as suas guerras, irmão. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está fazendo a obra e a obra dele vai até o fim. Então Isaías, ele fala para o povo: olha, até os adolescentes se cansam. Dizendo para os mais velhos:
Todos se cansam. Para os mais novos, todos se cansam. E ficam exaustos, tá? Todos podem ficar exaustos. Os jovens também, eles tropeçam e caem. Quantas vezes nós já tropeçamos, irmão? Quantas vezes nós já caímos? Nós estamos numa caminhada de santidade. Nós estamos numa caminhada para se tornar cada vez mais santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Por isso que cada detalhe, quando o pastor fala para vocês assim, dá atenção para cada detalhe do culto. Não fica com a mente vagando não, porque isso é obra de Satanás, irmão. Não deixa a mente para outro lugar não. Toda hora que a mente for para outro lugar, na hora principalmente da palavra do louvor, ele repreende em nome de Jesus internamente dentro de você. Isso é para tudo na tua vida. Porque Deus te chama para comunhão, irmão. Sabe por que ele faz isso? Para você entender que mesmo você cansado, mesmo você tropeçando, com ele você se torna forte. Então todas as batalhas que a gente caminha na nossa vida, todas as lutas, as dificuldades que a gente tem, todos têm. Todo mundo tem as suas dificuldades. É que a disciplina nessa caminhada vai fazer a diferença. O pastor pregou sobre disciplina esses dias. É que a disciplina vai trazendo cada vez mais um negocinho chamado hábito. Quem é disciplinado vai tendo hábitos. Hábitos de estar na igreja, hábitos de fazer mais, hábitos de acordar cedo, hábitos de trabalhar, hábitos de voltar para casa, hábitos de comer, hábitos de fazer com excelência, hábitos de fazer mais ou menos. Aí vem uma análise, porque o hábito, com sabedoria, com disciplina, ele vai te levar a um negocinho chamado excelência. Eu preciso ter disciplina, fazer daquilo um hábito e chegar com excelência em tudo que eu fizer, para a glória de Deus. A pergunta que eu preciso me fazer, se tudo que eu tenho feito, eu tenho buscado excelência. É um negócio que eu não gosto de fazer. Por isso que muita gente desiste. Porque ela tem que gostar, porque se ela não gostar, ela não permanece. Se eu falar para todos aqui, todo mundo aqui gosta de acordar às 5 horas da manhã e trabalhar, isso não quer dizer que não tem que agradecer, tá bom? E trabalhar, não ganhar o salário que espera, chega cansado, só o pó. Na minha época era só o pó da rabiola. Silas não é dessa época não. Chega só o pó, irmão. Mas eu tenho que voltar lá no outro dia, porque senão eu não vou receber. Vou perder um dia de trabalho. Aí pego o sábado também. Meu Deus do céu, fica bagunçado o negócio. Vai faltar lá no final do mês. Não é assim? Então a disciplina, ela vai levar a gente para um caminho que é fundamental na vida de todo mundo. Pode ver, pessoas indisciplinadas, elas não chegam ao sucesso. Elas não chegam. As pessoas indisciplinadas acham que chegam, mas estão sempre tropicando. Por isso que a palavra de Deus diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor. Porque esperar no Senhor precisa ter excelência, precisa ter disciplina. Ter esperança em Deus é falar: Senhor, eu não estou vendo. Ter fé é falar: eu não estou enxergando. Está tudo obscuro, está tudo difícil, mas eu continuo na disciplina. Está fácil? Não. Tem renúncia? Tem. Mas você vai viver o que você nunca viveu. Porque talvez você começou a fazer o que você nunca fez. E fez com excelência. E a excelência, ela vai te levar para o sucesso. Em tudo, em todas as áreas da tua vida. Guarda isso. Guarda isso. A disciplina faz você criar hábitos. Os hábitos fazem você ter excelência. E a excelência te leva ao sucesso. Quando a gente fala de reino de Deus, não cabe a nós fazer um negócio mais ou menos. Tem que ser igual a gente está fazendo agora.
igual a gente está fazendo de 2 semanas para cá. É desse jeito. Não é no mais ou menos mais. E aí o sobrenatural começa a acontecer, porque Deus, Ele espera isso de nós. Ele tá sempre com as mãos assim para você, para te dar. É a gente que faz assim para Deus. É a gente que se distancia. Então Isaías fala para o povo: olha, espera no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovam suas forças. Forças renovadas, é como se fosse novo. Então todo esse lance de fatigado, todo esse lance de cansado, exausto, vai embora para aqueles que esperam em Deus. Porque ele entende que caminhar com Deus é maravilhoso e precisa de disciplina, de hábito, de excelência, porque eu vou viver o meu sucesso com o Senhor. E aí você vira uma fortaleza, meu irmão, espiritual. A sua vida se torna uma fortaleza, que é o que eu falei para o meu irmão hoje. Às vezes a gente não entende, a gente fica retorcendo outras coisas. Seja disciplinado com Deus. O problema não está lá fora, irmão. O problema não está, sabe, às vezes nas pessoas que estão ao seu redor. O problema está dentro de nós. Essa força que vem de dentro de nós, esse poder do Espírito Santo de Deus, depende da tua excelência com Ele. Depende da tua entrega com Ele. Não é uma varia de plim-pim-pim, não. Plim-pim-pim. Agora você está cheio do Espírito Santo, está forte. Infelizmente tem igrejas pregando isso. Infelizmente. Não, meu irmão, é uma vida de disciplina. É dias de oração. É dias de batalha, é dobrar joelho. É orar pela família, irmão. É orar um pelo outro. É oração. Porque senão como que faz? É ter a certeza de que eu não estou tendo uma situação fácil, mas eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Se eu estou passando por esse momento, é porque Deus está permitindo eu passar, e eu vou passar vitorioso para a honra e glória dele. Porque senão a gente fica dando mais valor para as nossas batalhas e para os problemas da vida, as situações da vida, do que para o tamanho do meu Deus. Passe a luta dando glória. Tá ruim, pastor. Tá. Lá em casa tá difícil, hein? O bicho tá pegando, não tá legal, tá muito complicado. Então a gente vai entrar num ponto chamado alinhamento. Você precisa estar alinhado com o Senhor. A pergunta que você precisa se fazer hoje é essa: eu estou alinhado com o Senhor, Pai? Ou eu ainda tenho coisas que eu preciso melhorar mesmo? E aí vem aquele outro ponto: reconhecimento. Eu preciso reconhecer que eu sou falho. Eu preciso reconhecer as minhas falhas para a minha própria família, irmão. Porque às vezes as coisas não estão acontecendo porque eu com a minha esposa, eu não peço perdão a ela. Eu não converso com ela. Eu não me alinho com ela. E eu vou tocando a vida. E está tudo bem. Ei, famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igreja fraca. A tua família precisa ser forte. Ah, é eu e minha filha só. Você e sua filha precisam ser fortes, a sua família. É você, seu esposo, seus filhos. Se fortaleça. Não permita, em nome de Jesus, esmorecer de jeito nenhum. É erguer a cabeça, pegar o que a palavra está falando: Senhor, renova as minhas forças, eu vou alto como uma águia, eu corro e não canso, porque eu estou com Deus. Aí você vê o crente que está alinhado com Deus, passa a luta e dá glória, passa a luta e dá glória, e toma os topetão, e toma, dá, parece bambu, já viu bambu, irmão? Bambu e verga. Já fez pipa, vaso? Hein? Já fez pipa, mano? Na mão? Não, você comprava. Você não tem gente que fazia pipa, não. Hein, Silas? O que você acha? Fazia uns maranhão? Hã? Molecada de hoje sabe o que é isso? Será ou não? Eu lembro que na minha época tinha que afiar os bambus. Você é dessa época, filho? Tinha que afiar os bambus, porque não dava para comprar o pipa pronto, né, Varol? Era caro. A gente pegava os bambus, cortava os bambus, lembra? Metia um facão em cima assim, e afiando o bambuzinho.
Eu era ruim de capar pipa, mas minha irmã era boa. Mas minha irmã ela me chantageava, ela falava, eu só vou capar o pipa para você se fizer a lição. Eu não gostava de fazer a lição, Marão. Eu não gostava não. Mas ela encapava os pipos, fazia uns de cruz, irmão. Muito louco. Eu lembro disso até hoje. E o bambu ele enverga, mas para quebrar é difícil. E o bambu é engraçado, ele demora, né, para crescer. Mas ele vai criando raiz, irmão. Raiz. E a gente às vezes tem que ser como um bambu, sabe? Saber esperar o tempo. Tá forte. Porque situações vêm para envergar a gente. O grande lance é estar bem enraizado. O grande lance é estar firme na rocha. O grande lance é você falar, Deus, eu entendi que não adianta eu só chegar, mas como eu vou chegar. E que cada etapa seja para a tua glória. Cada detalhe seja para a tua glória. Que cada conversa na minha vida seja para a tua glória. Que cada assunto que rolar na minha casa seja para a tua honra, glória e louvor. Pai. Perdoe os meus erros, perdoe as minhas falhas, mas me ensina a ser melhor. É isso. E a gente vai ver no que Romanos vai dizer. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Quem achou, gente? Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança, na plena confiança da glória de Deus. Mas não somente isso, mas também nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Até aí. Igreja, nós precisamos em nome de Jesus aprender a gloriar, dar glória a Deus no meio da tribulação. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Escuta o que o pastor vai dizer. Toda vez que vier uma palavra de murmuração, principalmente na sua vida espiritual, somente das coisas que Deus te deu, reclamação das coisas que você já possui, para um pouco. Dê 10 segundos para você. Repreenda em nome de Jesus. E agradeça a Deus por aquilo. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Não reclame do que você já recebeu. Não reclame. Por mais difícil que seja seu casamento, não reclame do seu casamento. Apresente para Deus, apresente no altar de Deus. Não fale mal de jeito nenhum do seu esposo, da sua esposa. De jeito nenhum dos seus filhos. Apresente no altar de Deus. Aprenda isso, que nós precisamos nos gloriarmos nas tribulações, porque aprendemos que as tribulações produzem um negocinho chamado perseverança. Eu preciso caminhar forte, e para ser forte eu preciso aprender isso. Que se eu não tiver perseverança no meio das minhas batalhas, eu não vou ter um caráter aprovado por Deus, gente. Amém? Então é na perseverança, é no meio da batalha que vem a aprovação de Deus com a minha vida. É o que Paulo está dizendo para a igreja, dizendo: ei, no meio das suas tribulações,
Tenha perseverança. Passe dando glória. É difícil, pastor. Mas a Bíblia nos ensina que a perseverança vai trazer para a gente um caráter aprovado por Deus. E todo obreiro precisa se apresentar desta forma, com caráter aprovado, que maneja corretamente a palavra da verdade. Que maneja a palavra da verdade. E olha só, e a confiança, essa confiança que a gente cria no Senhor, ela nunca vai nos decepcionar. Nunca vai nos decepcionar. Então a confiança em Deus é porque Ele derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Quando eu falo assim, eu confio em Deus, eu estou falando, Pai, como eu estou cheio da Tua presença. Quando alguém chega para você com um grande problema, uma situação difícil, você ali é usado por Deus para abençoar aquela vida, sabe? Às vezes com uma conversa, às vezes com um bate-papo, às vezes fala assim, eu vou orar por você. Lembra dele nas suas orações, lembra dela nas orações da noite. Apresentar em oração, apresentar no grupo da igreja. Sabe o que é isso? É confiança, gente. Quando você apresenta um nome lá, por exemplo, no grupo, parece uma coisa simples, né? Mas ali tem pessoas intercedendo por essas vidas. Graças a Deus essa igreja leva a sério isso. A gente tem levado a sério. E a gente vai vivendo milagres, irmão. O que a gente viu hoje foi milagre, Silas. Há 2 semanas atrás o presbítero me liga pra gente ir lá na casa da Ju. Que ela estava mal, a gente já estava orando por ela já fazia tempo. É esposa de um grande amigo do Silas. Um rapaz muito gente boa. Conheço ele também há muito tempo, mas é amigo dele. A gente foi semana passada no hospital visitá-lo. Foi passada ou retrasada? Passada, né? E no caminho, Deus pediu para eu falar para o Silas assim. Fala, Silas, resumindo, tá? A gente não está indo lá porque ela vai continuar vivendo aqui. A gente está indo lá porque ela vai aceitar Jesus. Não foi, Silas? Glória a Deus. Chegamos lá. Ela estava sorridente, conversando comigo, conversando com o Silas, falando, eu vou voltar para cá, quero voltar domingo. Não foi? Mas no meu coração eu já tinha certeza que ela não ia sair mais dali. Mas ela ia para um lugar muito melhor. Mas muito melhor que a sua casa. E hoje chegando lá no velório, o marido dela falou, ela queria voltar para casa. Eu falei, mas ela foi para casa. Não, ela queria voltar para casa. Não foi não, pastor. Eu falei, foi. Ela foi. Ela foi para um lugar muito melhor. Mas muito melhor. Que não tem dor, não tem choro. Glória a Deus. Nada, irmão. Acabou a dor, cessou. E ela semana passada aceitou Jesus. Glória a Deus. É difícil, a tristeza fica, a dor fica, a saudade fica, mas ela está com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Engraçado que alguns vão dizer, nossa, que coincidência. 2 semanas faz que a gente decidiu fazer um propósito, assumir uma responsabilidade com esse ministério diferente. Todos vocês. A glória é de Deus. Aleluia. A glória é de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É isso. Isso não tem presente maior que isso, irmão. Ver um pecador falando, eu quero viver com Jesus. Eu quero viver isso aí. Eu quero essa parada. E a gente às vezes está aqui murmurando, reclamando porque as coisas não são do nosso jeito, reclamando porque as coisas não estão bem, reclamando porque, fulano fez isso, fulano fez, não é do jeito que eu queria, tanto que fosse assim, que as pessoas fossem desse jeito que eu... Ei, não vai ser desse jeito. Não vai ser do jeito que você espera. Deus está fortalecendo você, sabe por quê? Para você parar de criar expectativa. Para você só criar expectativa em um, que é no Senhor. Glória a Deus. Para de criar expectativa nas pessoas. Cria expectativa em Deus. Deus sim tem o poder de mudar essa pessoa. Apresenta para Deus. Talvez o erro é, sabe o quê? Você querer mudar alguém. Cultua quem está do lado dele. Fala, você não muda ninguém. Mas apresenta no altar para tu ver. Coloca no altar para você ver. Coloca no altar.
Por tempo indeterminado. É por tempo indeterminado. Porque tem gente que quer colocar no altar e em uma semana quer a resposta. Aí vem pessoas que se titulam profeta. Não, porque o seu RG é tal, o seu CPF é tal, e daqui uma semana vai acontecer. Meu irmão, o que importa é você e Deus. É você e o Senhor. É você alinhado com Deus. É você forte com Deus, alinhado com o Senhor. Cabeça mudada, mente forte, preparado. E sincero com Deus, porque sinceridade gera santidade. Eu vi uma ministração esses dias e eu falei, nossa, é verdade, né? É a mais pura verdade. Falando sobre as verdades e as mentiras. Tem muito crente, né, que fala, eu preciso viver a verdade, viver a verdade porque eu sou crente. Meu irmão, verdade é em qualquer lugar, irmão. Verdade é aqui, verdade é lá fora, verdade é na Umbanda, verdade é no Candomblé, verdade é no católico, verdade é verdade. Se a pessoa é uma pessoa verdadeira, ela vai viver a verdade. E a mentira? Mentira é mentira. Mentira é mentira na igreja, é mentira em qualquer outro canto, é mentira. Então a minha sinceridade, a minha verdade com Deus, que vai ser analisada por Ele para falar, aí tem diferença. Aí realmente é uma verdade, porque está alinhado comigo isso. Então, que a nossa verdade seja em qualquer lugar. Que a nossa sinceridade seja em qualquer canto. Isso faz parte do alinhamento com Deus. Ou seja, não adianta eu só querer ser crente na igreja, que graças ao Senhor não é o caso desse ministério. Eu preciso ser crente lá na minha casa, ser crente lá na rua, ser crente no meu dia a dia, ser crente na minha conduta, ser crente na minha palavra, ser crente nas minhas amizades. Porque até isso, meu irmão, você tem que tomar cuidado quando você fala de alinhamento com Deus. Porque tem pessoas que não podem mais caminhar com você nesse alinhamento que você está buscando. Tem pessoas que não vão caber mais. E aquele ciclo acabou. Mas às vezes puto, ou porque você não quer, e você quer ficar nesse meio a meio, sabe o que você faz? Você continua vivendo e alimentando uma vida de pecado com aquela pessoa. Mas você sabe que está errado. E Deus está falando, mas você precisa se alinhar comigo. Como você quer se sentir forte se você não renuncia isso? Aí você vai estar sempre cansado, fatigado e perguntando para Deus por quê. Então cuidado, eu sempre falo isso e o Senhor pediu para falar de novo. Cuidado com quem está sentando na tua mesa. O perdão é uma ordem do Senhor, mas o acesso não. Perdoar, amém. Ter acesso de novo, talvez nunca mais. Beleza? Então, acredito que para quem foi, Deus já falou. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Deus é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Eita.